Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, assim diz o Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos juntos, ó Deus, nessa ministração da Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, nos encha de sabedoria, nos encha, Senhor, da revelação da Tua palavra e a gente, Senhor, mesmo à distância, possa interagir, porque o Teu Espírito está aqui, o Teu Espírito está aí, o Teu Espírito está aqui e certamente o Senhor está na vida de cada uma pessoa que está compartilhando desse vídeo. Que o Senhor, ó Deus, faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e nos dê da Tua paz, ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor repreenda toda a obra do maligno contra a minha vida, contra a vida do meu irmão, da minha irmã, contra esse lar, contra essa família, em nome de Jesus, contra esses projetos de vida, que o Senhor, ó Deus, faça com que tudo deslanche para a honra e glória do Teu nome e que através dessa bênção o Teu nome seja reconhecido, louvado, adorado, engrandecido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. O texto que Deus nos deu para a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. E mais uma vez a gente volta a um texto bastante conhecido. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Então, como eu disse, a gente volta a um texto muito batido para falarmos de um assunto mais batido ainda, que é a fé. O assunto pode ser batido, mas nunca será esgotado. E por que falar sobre fé é sempre tão relevante? Porque nós temos uma visão limitada das coisas, e isso é um fato. Essa limitação se dá tanto pelo fato da gente duvidar de tudo aquilo que ultrapassa a nossa compreensão, como de tudo aquilo que a gente não vê. Mas é fato também que nunca veremos o sobrenatural acontecer sem primeiro crermos. A ordem natural das coisas é ver para crer.
Mas a ordem sobrenatural é crer para ver, e a isso damos o nome de fé. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, diz que aqueles que creem no Senhor Jesus andam, vivem pela fé e não pelo que vem. Eu diria até que a fé não deve nem ser medida pelos resultados. Isso é, tem gente que diz que tem fé depois que as coisas aconteceram e deram certo. Mas isso não é fé, isso é constatação de alguma coisa. A fé deve ser medida pela calmaria interior, pela paz que antecede uma tempestade ou que acontece durante um problema difícil. Fé é algo que Deus nos concede em momentos difíceis e que nos deixa, se não tranquilos, pelo menos confiantes de que Deus é e está conosco, seja em que situação for. É isso que a gente vê aqui nesse texto. Um cenário onde os discípulos estão sendo fustigados por um vento que faz com que as ondas movam o barco em que eles estão na direção contrária daquela que eles estavam querendo ir. Eles queriam ir para lá e o vento os empurrava para cá. E o cansaço físico começa a pesar e chega até a afetar a visão deles, a tal ponto que quando eles veem um vulto andando sobre as águas, eles pensam ser um fantasma. Esse tal fantasma parecia ter algo familiar na sua voz. Ele fala umas coisas, na verdade ele faz um sermão de 3 pontos. E Pedro, antes que houvesse qualquer apelo ou desafio, pede para fazer o que esse vulto estava fazendo, ou seja, andar sobre as águas. O que Pedro fez foi uma ação arriscadíssima. Ele comete o que chamaríamos de uma loucura, de uma insanidade. E a gente costuma dizer que quem entra na chuva tem mesmo é que se molhar. Mas entre se molhar e se afogar, tem uma diferença muito grande. E a vida tem muito disso. Ela nos coloca em situações de risco. Tem gente que se arrisca e tem gente que não. Tem gente que se atira na água como Pedro e tem gente que permanece no barco como os outros discípulos. Muitas pessoas se arriscam quando são desafiadas ou por situações ou por outras pessoas. Mas pouquíssimas pessoas se arriscam quando são desafiadas por Deus. E fé envolve risco. Que tipo de risco? O risco de não saber qual vai ser o resultado. Risco de não saber como é que a coisa vai terminar. Por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram a Nabucodonosor o seguinte: Deus pode nos livrar da fornalha, ó rei, mas se ele não nos livrar, está lá em Daniel no capítulo 3, versos 17 e 18. Eles não tinham certeza, eles sabiam que Deus tinha poder, mas eles não tinham certeza de que forma Deus iria agir e se iria agir em favor deles naquela situação. Mas isso não diminuiu a determinação deles em servir ao Senhor. A verdade é que ninguém sabe como será o desfecho de uma situação a não ser Deus. Quando o povo de Israel entrou naquele mar, cujas águas foram separadas pelo próprio Deus para eles passarem, eles nem sabiam se iriam chegar até o outro lado, já que era uma situação totalmente inusitada, sem precedentes na história. Eles arriscaram, e arriscaram porque alguém que os liderava confiava em Deus. Esse episódio que nós lemos aqui em Mateus nos ensina algumas lições
sobre a fé e sobre quem é Jesus. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. E a primeira coisa é o seguinte: fé e problema andam de mãos dadas. Estar no centro da vontade de Deus não significa estar isento de problemas. Eu sei que você sabe disso. Eu só quero reiterar aquilo que você já sabe. Os discípulos estavam onde estavam porque Jesus os havia mandado para lá. O próprio Jesus teve uma experiência assim, antes de iniciar o seu ministério, ele fora levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E qual é a lógica da obediência na nossa compreensão? Você pensa assim: eu vou fazer o que Deus manda e tudo vai dar certo. A gente pensa que obedecendo a palavra de Deus, a jornada vai ser tranquila. E a passagem que nós lemos nos mostra que você pode estar no centro da vontade de Deus e no meio de um problema ao mesmo tempo. E é aqui que a gente muitas vezes se perde. Para muitos de nós é inconcebível o fato de que seguir a palavra de Deus nos induza a algum tipo de problema. Os discípulos estavam tentando chegar a outra margem, mas os ventos contrários estavam impelindo-os na outra direção. É aquela situação em que a gente diz que dá um passo para frente e dois para trás. Isso é, a vida não progride, não deslancha, não anda. Algo impede que a gente tenha sucesso naquilo que está fazendo ou querendo fazer. Algo nos empurra na direção contrária de onde devemos ir. Então, viver pela fé não é simplesmente vencer sempre, é lutar, confiando em Deus enquanto o desfecho não chega e sem a gente saber como é que vai ser esse desfecho. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você aqui é que, além de fé e problema andar de mãos dadas, melhor dizendo, fé e visão não andam de mãos dadas. Estava escuro, diz o texto, muito escuro, era alta madrugada. Talvez eles tivessem uma ou duas lamparinas que os ajudassem a enxergar um ao outro, mas àquela hora da noite e mesmo com aquelas lamparinas, não se via muita coisa. Talvez uma coisinha aqui, outra ali, muito perto, mas era só água, vento e escuridão ao redor deles. Escuridão. Na escuridão não dá para se guiar por vista, pelo que se vê, porque não se vê absolutamente nada. É preciso fazer uso de outros sentidos. Fé tem muito mais a ver com audição. No caso da fé, o sentido mais apurado é a audição. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No meio daquela escuridão, daquele breu, os discípulos foram acalmados, não pelo que eles viram, porque eles pensavam que estavam vendo um fantasma, mas pelo que ouviram aquela figura dizer. E o que foi que aquela figura disse? Coragem, sou eu, não tenham medo. Mas eu quem? Tem um negócio muito interessante aqui. Eles não reconheceram o vulto, mas reconheceram a voz. Aquela voz era simplesmente inconfundível. A voz de Deus, gente, é inconfundível.
A gente pode se confundir com as aparências, com as diversas maneiras que Deus se manifesta e age no nosso mundo, mas a voz de Deus continua sendo a mesma de Gênesis 1:3, quando ele disse: haja luz e houve luz. Vocês já repararam como a voz de uma pessoa fica marcada na nossa mente mais do que a aparência da própria pessoa? Porque a aparência muda, não é? Com o passar dos anos, a aparência muda, mas tem algo na voz que se mantém, não é? Os mais antigos, inclusive, vão se lembrar daquele comercial que dizia assim: a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Exatamente, quando você conhece alguém, mesmo que você esteja de costas para a pessoa, se ela falar alguma coisa, você já sabe quem é. Acontece que ali, no meio daquela situação, os discípulos receberam um sermão, uma mensagem de 3 pontos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Todos os que estavam no barco ouviram o sermão de Jesus. Todos ouviram a mesma mensagem, uma mensagem extremamente objetiva, sem margem para especulações ou interpretações diferentes. Pá, pá, pá. Não é como aqui que eu falo uma porção de coisas e você entende o que quiser entender. Jesus foi curto e objetivo. Coragem, sou eu, não tenho medo. E é a partir daí que a fé entra em ação. Então, o terceiro ponto dessa ministração que eu quero passar para você é o seguinte: não se contente apenas em ouvir o sermão. Lembre-se que o sermão aqui de Jesus foi para todos, mas Pedro precisava de algo mais. Ele queria experimentar alguma coisa mais do que apenas aquele sermão. Ele queria experimentar o sobrenatural no meio daquela situação. Domingo após domingo, quarta após quarta, você escuta o que todos que me ouvem escutam. Eu quero dizer para você, não se contente só com as palavras. Não se satisfaça apenas com o sermão. Você precisa mais do que isso. Você precisa mais de uma palavra específica para você. Porque ouvir a voz de Deus e ficar por isso mesmo equivale à atitude daqueles que ficaram no barco. Pedro queria algo mais do que apenas chegar do outro lado naquele momento. Ele queria uma experiência sobrenatural. E ele foi muito específico nisso também. Pedro disse: se é o Senhor, eu quero andar sobre as águas também. Uma das razões pelas quais Deus nos permite passar por problemas é para vermos como é que ele se sai nessas situações. É para o vermos como nunca o vimos antes. Porque nessas horas ele se revela de maneira muito concreta para aqueles que confiam nele. Esse fato aqui de Jesus andar por sobre as águas equivale a dizer que ele estava andando por sobre os problemas que os discípulos estavam enfrentando. E Pedro disse: eu quero andar sobre os problemas também. Todos os discípulos haviam testemunhado e experimentado os milagres feitos por Jesus até ali, mas só Pedro quis andar sobre as águas. Vejam, não é que Deus tivesse um preferido ali. O que aconteceu é que Pedro foi o único
a exercitar a fé. Os outros se satisfizeram apenas com um sermão. Imaginem a cara deles quando viram Pedro caminhar sobre as águas. Espanto, um dedinho de inveja, frustração podia ter sido eu. Olha aí, perdi a oportunidade, como a gente às vezes perde uma oportunidade de dizer glória a Deus, uma oportunidade, a gente perde oportunidades de agradecer a Deus, de aproveitar aquilo que Deus está nos dando. Agora, Pedro está andando sobre as águas, os outros estão olhando para aquilo estupefatos, mas não desvie a sua atenção da voz que se sobrepõe à voz do vento, à voz das ondas. O andar de Pedro sobre as águas durou pouco, porque diz o verso 30, que ele reparou no vento. Gente, eu pergunto para você, alguém consegue ver o vento? Na verdade, o que ele viu foi a ação, ele sentiu a ação do vento, ele ouviu o som do vento sobre as águas, e isso falou mais alto no seu coração do que a voz do mestre. Quando a circunstância fala mais alto do que a voz de Deus na vida da gente, nós começamos a afundar. Pedro é aquele tipo de pessoa que oscila mais do que pêndulo. É o cara que vai de uma revelação do céu, em Mateus 16, para dizer uma bobagem na terra, também ali, num segundo. Ele tinha acabado de falar uma revelação do céu, Jesus o elogiou, dali a pouco Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Pedro é o cara que vai de uma fé invejável, que é andar sobre as águas, para o fundo das águas num segundo. Ele é a nossa figura, é o retrato da gente. Mas tem um detalhe na vida de Pedro, que o texto aqui mostra. Pedro não tem medo de pedir socorro, e é o que ele diz para Jesus: Senhor, salva-me. Era o que Jesus precisava para trazê-lo de volta ao foco. A atenção, quando ele pega na mão do mestre, é de olhar para a cara do mestre. Às vezes a gente se perde nos problemas e começa a afundar. Quem grita pela mãe numa hora dessas morre, mas quem chama por Jesus vive. E aqui a gente percebe bem a diferença entre ver e ouvir. Deus a gente não vê, mas consegue ouvir. Problemas a gente não ouve, mas vê. Por isso é que a fé genuína vem pelo ouvir, mas quem se guia demais na vida pela visão, pelo ver, acaba eventualmente afundando. Fé tem a ver com foco, com prestar atenção, com ficar ligado na direção de onde vem a voz de Deus e no que Ele está dizendo, já que a gente não o vê. E o desfecho da história, como é que foi? Esse mesmo acontecimento aqui, João também descreve no seu evangelho, no capítulo 6. Só que a descrição dele é mais sucinta. João não conta que Pedro andou sobre as águas. Mas o verso 21 do evangelho de João, no capítulo 6, diz que os discípulos resolveram receber Jesus no barco e logo chegaram à praia, ou imediatamente chegaram à praia. Vejam que coisa fantástica. Eles não estavam fazendo nenhum progresso. Eles estavam remando e o vento empurrando para o outro lado.
não estavam saindo do lugar até que receberam Jesus no barco. Aí a vida voltou a andar, o progresso voltou, eles saíram daquele vai não vai. Os ventos contrários deixaram de ser um problema. Assim que entrou no barco, Jesus os levou rapidamente para onde eles não estavam dando conta de chegar sozinhos. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, tirar você desse vai não vai, fazer a sua vida andar, progredir, chegar onde Deus quer que ela chegue. É só seguir a voz dele, é só acreditar nas suas palavras. Que palavras? Coragem. Sou eu, diz o Senhor. Não tenham medo. Então lembre-se, meu querido, minha querida. Primeira coisa, fé e problemas não são excludentes. Na verdade, andam de mãos dadas. Sem problema, não seria necessário ter fé. E sem fé, não tem como resolver ou superar os problemas. Segunda coisa que nós falamos aqui é que fé e visão não andam de mãos dadas. Fé tem mais a ver com audição. A voz de Jesus é inconfundível, mesmo que não o estejamos vendo. Não se contente apenas com o sermão. Exercite a sua fé em cima da palavra de Deus. Queira para a sua vida o sobrenatural. Não contente-se com menos do que isso. Não fique no barco. Quarta coisa, Jesus quer fazer a sua vida andar para que você chegue onde Deus quer que você chegue, e assim será em nome de Jesus. Portanto, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe com essa palavra, que ela encontre espaço na sua vida, que ela cumpra o propósito para o qual ela nos foi dada no dia de hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.